Boa noite a todo mundo que está aqui no Instagram. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trazer uma abordagem muito legal. Vamos falar sobre a nutrição nos casos de demência, de como ela atua, nos vários tipos de demência. Vai ser muito interessante o conteúdo. Pronto. Oi, Gil, que bom te ver aqui. Feliz em te ver aqui, Gil. Seja bem-vinda. Deixa eu chamar aqui. Vou chamar aqui o Thales para participar aqui e trazer muito conteúdo legal para a gente hoje, para todos os filhos. Oi, Thales, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, igualmente. Vamos aí, Thales. Se apresenta rapidinho para que as pessoas te conheçam um pouquinho. Eu sou nutricionista clínico, né? Eu tenho uma especialização em nutrição clínica hospitalar pelo Hospital das Clínicas. Hoje eu atuo há mais de 5 anos em home care, né? Onde a grande maioria da Certo. população que eu atuo são pacientes idosos, né? Que é exatamente a abordagem que a gente vai trazer nessa live de hoje. Isso. Aí a grande maioria desses pacientes idosos, né, com os quais eu trabalho, são pacientes que têm algum quadro de demência, né? Seja uma demência pelo Alzheimer, seja uma demência vascular, né? Isso. E estão atuando exatamente há mais de 5 anos já nessa área, com alguns cursos também, né, nessa área da gerontologia. Certo, Thales. Que coisa boa, que bom que você aceitou o convite, que bom que você aceitou, né, participar dessa live. Eu recebo muitos filhos e filhas com dúvidas, né, da nutrição, de como a nutrição atua realmente nos casos de demência. É, e assim, existe um conflito muito grande, vários questionamentos dos tipos de demência, se é diferente a nutrição de um para outro, né? Então, vamos entrar nesse nosso tema que eu acho que vai ser incrível para tirar algumas dúvidas, esclarecer, não é? Conhecimento é muito bom, né? Para que a gente consiga cuidar de uma forma mais assertiva. Então, foi nesse intuito que eu te convidei para esclarecer todas as dúvidas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas hoje, e eu anotei aqui algumas perguntas que fizeram, e no final eu vou passar para você, para que a gente possa responder e deixar todo mundo realmente bem esclarecido sobre o tema. Tá certo? Deixa eu começar aqui te perguntando, né, sobre demência. É tudo igual? Me explica. Isso. Na verdade, a gente tem tido um aumento na expectativa de vida, né? Hoje, a média de idade da nossa população é por volta dos 77 anos. Essa expectativa ela tende a aumentar até 2040 em mais 7 anos. Então, até 2040, a população vai sair com uma média de 84, 86 anos, né? Sendo essa expectativa de vida essa idade maior no sexo feminino do que no sexo masculino, mas que a diferença entre os sexos é uma média de 4 anos, né? Então, a expectativa Certo. para as mulheres é por volta de 84 anos até 2040, para os homens por volta de 80 anos. E à medida que a gente tem um envelhecimento dessa população, a gente traz associado a esse envelhecimento algumas doenças que podem surgir com esse envelhecimento, né? Então, dentre essas patologias, essas doenças, a gente tem a demência, né? Até Isso. por volta dos indivíduos de 60 anos, 1,3% da população apresenta demência, né? Algum grau de demência. E essa prevalência ela tende a aumentar para 63,9% nos indivíduos com 90 anos. Então, assim, à medida que a gente realmente vai tendo a idade, a gente vai tendo um aumento na prevalência da demência.
E aí, Entendi. dentre as demências, né, a que tem uma maior prevalência é a doença de Alzheimer. Né? Mas a gente tem outra. Certo. A gente tem, por exemplo, a demência vascular, né, que é uma demência que está muito associada a sequelas neurológicas por acidentes vasculares. A gente tem demência por corpúsculos de leve, mas a doença Sim, é a mais associada dentro as demências. Né? Por volta de 60% a 70% dos tipos de demências são por Alzheimer. Em segundo lugar, vem as entendi. vasculares. Então, na verdade, a gente não vai dizer que só é a única demência que existe é o Alzheimer. Na verdade, o Alzheimer ele é um tipo de demência. E, na Certo. verdade, antes da demência, a gente tem um distúrbio cognitivo leve. Né? Então, esse distúrbio cognitivo leve, ele, muitas vezes, ele precede esse quadro de demência. Então, na verdade, todas as demências, a gente não pode generalizar e dizer que demência é uma doença única e que o Alzheimer é o único tipo de demência que existe. Entendi. Me diz alguma coisa aqui sobre a nutrição, certo? E a atuação dela nesses casos, né? Você acabou de falar que realmente o mais frequente, vamos dizer, é o Alzheimer. E como ela pode atuar, Thales? Me explica aqui, explica para os filhos que estão aqui assistindo, certo? Tira essa dúvida de como ela pode realmente atuar. E existem fases, não é? Meu pai mesmo está com Alzheimer, foi diagnosticado e ele está no nível 1. Então ele está no início. Então, mas existem outros casos, né, das famílias que eu acompanho que estão bem acentuados, que já são cadeirantes, já estão com pastoso, outros já entraram realmente numa sonda. Então me diz como a nutrição ela pode atuar na demência e no Alzheimer. Isso. A nutrição ela é um fator de estilo de vida que pode modificar o curso dessa doença. Né? Então, quando a gente tem Hum, um distúrbio leve, uma doença de Alzheimer no início inicial, né, a gente vai separar esse Alzheimer aí numa fase leve, moderada e grave, final de vida, onde o final de vida contempla esse Alzheimer avançado. Né? E aí, certo. o distúrbio cognitivo leve, e que esse distúrbio cognitivo leve ele pode evoluir para uma doença de Alzheimer, né? Então a gente tem que, nesse começo, é onde a nutrição ela pode atuar. Né? A doença de Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa, sem cura. Né? Mas quando a gente pega uma doença de Alzheimer numa fase inicial, né, um Alzheimer leve, a gente, através da nutrição, através da mudança do estilo de vida, a gente pode fazer com que a progressão desse Alzheimer ele seja retardado. Né? A fase inicial da doença de Alzheimer ela pode durar de 2 a 3 anos, por exemplo. Né? Então, se a gente, Sim, com a nutrição, com a mudança desse estilo de vida, a gente pode tentar retardar esse avanço. E aí, como é que a gente pode, a partir da nutrição, é, é, fazer essa intervenção? A nossa alimentação ela é muito ocidentalizada, então é uma alimentação que a gente chama de uma alimentação inflamatória. Né? A doença de certo. Alzheimer, ela tem uma inflamação, ela é neuroinflamatória. Né? Então, se a gente consegue, através da alimentação, modular, né, equilibrar esse processo inflamatório, a gente vai estar retardando o avanço dessa doença. Obviamente, a literatura ela fala, por exemplo, se a gente tem uma associação de uma alimentação anti-inflamatória, como, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é uma Sim, alimentação rica em oleaginosas, rica em ômega 3, em ômega 9, um menor consumo de carnes vermelhas. Então, se a gente tem essa alimentação anti-inflamatória, a gente pode diminuir essa neuroinflamação. Né? Um outro fator, com essa nossa alimentação ocidentalizada, essa alimentação rica em açúcares, ricas em gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, a gente altera a nossa microbiota intestinal, né? A nossa flora intestinal. Existe um sim. eixo, que é o eixo cérebro-intestino. Né? Então, quando a gente tem uma microbiota, uma disbiose, que é uma alteração da estrutura ou da diversidade dessa microbiota, a gente tem um processo, pode fazer com que a gente leve também a um processo inflamatório. Então, se a gente traz para o nosso consumo alimentos que vão equilibrar, que vão modular essa disbiose,
intestinal, a gente pode também Sim, estar protegendo o nosso sistema nervoso, né? Um outro fator entendi. que a gente tem, esses alimentos ocidentais, a gente aumenta o risco de obesidade, a gente aumenta o risco de diabetes tipo 2. Os indivíduos com diabetes tipo 2, ele tem 2 vezes mais chances de desenvolverem doença de Alzheimer, né? Nossa, Thales. Isso, porque, na verdade, o cérebro, ele tem mais ou menos de 2 a 3% do nosso peso corporal é do cérebro, então ele nem pesa tanto. Em contrapartida, de 20 a 23% da nossa energia, ela é destinada ao cérebro. E ele é glicose dependente. Então, se a gente tem uma doença, um diabetes associado, por exemplo, onde esse indivíduo ele tem uma resistência à insulina, onde ele tem uma redução nos transportadores de glicose, a gente faz com que tenha uma resistência também insulínica neurológica, né? E aí Entendi. ele produz, as sinapses ficam alteradas, a gente tem uma alteração aí desse sistema nervoso, né? Então, a nutrição ela pode atuar dessa forma. Então, se a gente observa que o indivíduo está naquela fase inicial da doença de Alzheimer, né, diagnosticado pelo médico, se a gente já percebe, a família já percebe, aquela perda da cognição, Sim, esquecimento da ingestão de medicações, será que eu tomei meu medicamento hoje? Então, a gente precisa ficar atento a esses quadros, né? A sim, cognição da cognição leve, não obrigatoriamente ela vai evoluir para um Alzheimer, né? Mas se a gente observa que aquela cognição ela vem avançando, onde as atividades de vida diária daquele idoso, elas já não sim. conseguem ser realizadas por ele próprio, como por exemplo, o preparar o seu próprio alimento, o seu próprio banho, tomar suas medicações, fazer um pagamento de contas. Então, se a gente já tem alteração dessas atividades de vida, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento. Então, quer dizer que a alimentação, inclusive, Thales, tem até uma pergunta sobre isso, das minhas caixinhas que eu fiz durante o dia, eu já vou te perguntar, porque cabe no assunto, tá? E queria dizer às pessoas que podem deixar perguntas que no decorrer a gente vai estar respondendo, tá, gente? Mas, no caso, a gente está falando da importância, né, de diagnosticar e de perceber o início do Alzheimer, do quanto a alimentação realmente é importante na nossa vida. Eu vou além do idoso, eu vou para os filhos, entende? Da gente estar realmente atento à nossa alimentação desde hoje, né? Desse quadro inflamatório que você abordou e foi bem interessante, né? Das pessoas que desenvolveram já a diabetes, de serem mais abertos, né? A ter. Então, são situações bem relevantes para conhecimento dos filhos, inclusive, porque quem cuida também tem que ser cuidado, também tem que se cuidar, né? Também tem que pensar no futuro. Mas eu tive uma pergunta sobre isso, sobre prevenir. Se existe algum alimento, certo, que previna. Então, existe algum alimento hoje para os filhos, né, que estão acompanhando pais com Alzheimer? Né? Como prevenir? Existe algum alimento que eu posso inserir hoje? Ou o meu pai, ele está começando a dar sinais, certo? Então, muito no quadro que você falou, alguns pequenos esquecimentos de coisas básicas que ele fazia. Existe algum alimento que eu posso realmente priorizar na dieta dele? Isso. Na verdade, é assim. A doença de Alzheimer, ela é uma doença multifatorial, né? Então, ela tem fatores tanto mentais quanto fatores genéticos, né? Então, Sim, a polipoproteína, que é uma ApoE4, né? Onde ela está presente em 20% da população e está presente em 50% dos indivíduos com Alzheimer. Então, tem um cunho genético envolvido. E por mais que faça uma mudança no estilo de vida, uma alimentação que seja uma alimentação anti-inflamatória, né, que reduzam esse processo neuroinflamatório, a gente sim, vai, talvez, possa desenvolver um quadro da doença de Alzheimer pelo fator genético. Né? Mas, entendi. óbvio, indivíduos que onde o fator genético ele não é tão predominante, existem alimentos que a gente pode fazer com que previna, ou já naquela fase mais leve,
a gente poder tentar retardar o avanço dessa doença. Então, principalmente as vitaminas do complexo B, né? Principalmente a vitamina B12, inclusive, indivíduos que têm deficiência de vitamina B6, de vitamina B12, tem o que a gente chama de hiperhomocisteinemia. Então, tem um aumento dessa homocisteína, né? E aí, esse aumento dessa homocisteína, ele pode ser um fator indutor para a doença de Alzheimer. Então, a gente precisa, nesses indivíduos com deficiência de vitamina B12, suplementar, né? Então, alimentos que contêm vitamina B12 são todos os alimentos de fonte animal, né? Então, por exemplo, para Sim. indivíduos vegetarianos, indivíduos veganos, eles precisam fazer a suplementação de vitamina B12, porque ela é encontrada em alimentos de fonte animal. Naquele indivíduo que é o vegetariano, mas ingere ovos e leite, ele até consegue ingerir, mas o vegano, ele precisa suplementar. Então, se a gente pensa no vegetariano, que é vegano, a gente tem que pensar na suplementação desse indivíduo, né? Se a gente pensa, por exemplo, Entendi. no indivíduo idoso, que em algum momento ele fez uma gastroplastia, uma bariátrica, ele pode vir a ter uma deficiência de vitamina B12. A gente precisa suplementar. Um outro fator, o indivíduo idoso, ele diminui a produção de ácido clorídrico. Então, ele tem uma diminuição da absorção de vitamina B12 no intestino. Então, talvez a gente precise suplementar essa vitamina B12. Um outro fato é a polifarmácia. A gente tem muitos idosos fazendo os inibidores de bomba de próton, os omeprazóis da vida, os lansoprazóis, esomeprazol, né? Muitas vezes Sim. por uso sem iatrogênicos, sem necessidades. A gente diminui a produção de ácido clorídrico, que interfere na absorção de vitamina B12. Então, a gente tem que ver caso a caso, cada indivíduo, né? A gente realmente precisa Sim. de anamnese, junto com uma interdisciplinaridade, né? É. E aí, esses alimentos que são complexo B, principalmente B12, que está presente em carnes, frango, peixes, ovos e leite, vitamina B6 também, presente no atum, presente em alguns peixes, presente em frutos do mar, né? Presente, por Olha aí. exemplo, na banana, grão de bico. Então, esses alimentos, fonte de vitamina B, eles precisam aumentar a ingestão, se deficiente, precisa suplementar, se for necessário, né? Outros nutrientes que a gente pode estar ofertando para esse tipo de indivíduo como uma forma de prevenir ou como uma forma de retardar é o selênio. Sim. O selênio Sim. ele é um cofator enzimático, ele é anti-inflamatório, ele modula o processo inflamatório, ele auxilia na questão da imunidade. Então, é um outro que a gente pode estar utilizando. O selênio ele é encontrado nas oleaginosas, por exemplo. O consumo de vitamina D, a gente precisa suplementar esse indivíduo. Então, já tem estudos que mostram que a deficiência da vitamina D também pode estar relacionada a alterações neurológicas. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele acaba saindo menos, ele acaba se expondo menos ao sol. A É vitamina D ela é verdade. produzida, né? Então, muitas vezes a gente precisa suplementar esse idoso também, né? A vitamina D desse idoso. Então, esses são alimentos que a gente pode estar fazendo uso. Outro muito importante é o ômega 3, Sim. principalmente, né, o ômega 3 ele tem o EPA e o DHA. Então, a literatura mostra que principalmente o DHA está relacionado nessa neuromodulação, né, nesse processo de modular essa inflamação neurológica, né? Só que o que a literatura mostra? Que quando essa doença de Alzheimer ela já está numa fase mais avançada, talvez a suplementação de DHA não tenha mais o efeito esperado, né? Exatamente Então, no porque caso, no início, né? São todas as sugestões que você está trazendo, no caso, é em cima dessa pergunta realmente de como a gente prevenir tanto os filhos, né, para si mesmo, e para o início desse pai que está começando a sinalizar. Então, são alimentos que podem enriquecer a nutrição, né, tanto literatura do pai quanto do filho. exatamente, porque para que muitas vezes nesse quadro já de demência mais leve, né, esse idoso muitas vezes ele já não tem uma mobilidade É, mais satisfatória, muitas vezes não é ele que produz o próprio alimento, já é alguém que produz para ele, né? Então a gente tem que realmente passar essa informação à frente para quem cuida desse indivíduo, né? Para sim, que ofertar, para que ele saiba como ofertar, né? Muitas vezes esse idoso, numa fase mais inicial, ele já pode apresentar alguns sinais de disfagia. O que é essa disfagia?
essa dificuldade na deglutição. Na deglutição. Fonoaudiólogo, seja para alimentos líquidos. Então, o fonoaudiólogo ele tem que estar muito presente junto com essa equipe, o terapeuta ocupacional, né, para que a gente possa definir a consistência mais adequada nesse início. Né? A nutrição ela é muito importante, não só na prescrição da alimentação, dos nutrientes, né, de saber o que ofertar, mas também no que da triagem nutricional. Então, a gente precisa A triar. importância, né? O que eu sempre trago aqui. A importância de você observar o seu idoso. Dos filhos olharem para o idoso, para entender realmente o que está se passando com ele. Entende? Porque às vezes realmente você não corre da vida, não é? Na rotina agitada, os filhos não têm esse hábito de parar para perceber se o pai, por exemplo, está se alimentando direito, na mesma quantidade que ele se alimentava antes, se ele está realmente deglutindo direito. Então, são tudo percepções que tem que vir de quem cuida, de fato. E a importância do responsável realmente, e quem cuida, quem está no dia a dia, e realmente se aproximar na hora da consulta do nutricionista. Independente de ser num consultório, independente de ser realmente aquele que vai no home care. Né? Porque para ele ter esse tipo de conhecimento. Até para que ele possa, nessa avaliação, né, nessa consulta, nos dar esse feedback, né, de como era esse idoso, como era o estado nutricional dele antes, nesse peso, a aceitação alimentar está reduzida, então a gente precisa fazer essa triagem nutricional para que a gente possa ter uma conduta nutricional mais adequada desde esse início. Né? Porque é um indivíduo que ele pode vir, sim, a desnutrir. Né? Porque muitas vezes essa percepção de alteração do padrão alimentar, essa percepção da dificuldade no deglutir, ela pode não ser percebida pelo cuidador, pelo familiar, pela uma pessoa que está ali cuidando daquele indivíduo. Né? Então a gente tem que ter essa percepção para que nesse início a gente possa exatamente tentar prevenir um avanço mais acelerado dessa doença. E através de uma suplementação nutricional, através da introdução de alimentos mais anti-inflamatórios, o consumo maior de alimentos contendo vitamina B6, vitamina B12, selênio, vitamina C e E, por exemplo, que são vitaminas anti-inflamatórias que modulam, controlam esse processo inflamatório. Né? O consumo do ômega 3, principalmente do DHA, e aí a gente, muitas vezes, os alimentos eles não são tão ricos nesses alimentos, nessas fontes. Né? Então a gente acaba tendo que suplementar esse ômega 3. Mas a literatura ela recomenda, por exemplo, que o consumo de pelo menos uma vez de peixes ricos em ômega 3, como atum, como a sardinha, né, elas podem reduzir o avanço da doença de Alzheimer. Então a gente, na verdade, precisa realmente melhorar essa alimentação desse indivíduo, né, para que a gente possa retardar o avanço dessa doença. E aí os nutrientes, entrando na questão da pergunta, seriam exatamente esses. Alimentos que são vitamina 6, vitamina B12, alimentos que sejam fontes de selênio, alimentos que sejam fontes de vitamina C, de vitamina E. E aí a gente encontra essas fontes, né, de vitaminas, como um todo, em frutas, verduras, legumes, proteínas, seja ela carne, frango, peixe, leites, ovos. Então, se a gente prestar atenção, é uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. Então, esse idoso ele não tem que estar consumindo alimentos industrializados. Não é que ele não possa, não é que ele não deva. Mas a gente tem que priorizar, saber quando ofertar, saber caso a caso quem é esse indivíduo. Né? Então, se a gente tem uma mais anti-inflamatória, voltada para as leguminosas, para os grãos, para os cereais, para as verduras. Uma alimentação de verdade, né? Uma alimentação realmente não industrializada, uma alimentação de verdade mesmo, uma alimentação real, bem mais saudável. A gente vai encontrar essas fontes alimentares. E, na verdade, a gente muitas vezes precisa até suplementar, né? Como em alguns casos, como eu citei. Então, indivíduos vegetarianos, veganos, pós-gastroplastizados, os que fazem uso de bombas inibidoras de próton. Idoso, por si só, ele já produz uma quantidade menor de ácido clorídrico, que é a cloridria. Então, a gente precisa realmente ver, como é que está essa vitamina B12 desse indivíduo? Muitas vezes os realmente sempre fazer o check-up, né? A importância
dos filhos estarem realmente atualizando o check-up dos seus pais, não é? E fazendo uma investigação mais a fundo, não é verdade? Para poder realmente apurar as vitaminas no organismo dele, né? Isso. Como é que estão? Outro nutriente, um macronutriente muito importante nesse indivíduo idoso é a ingestão. O envelhecimento ele vai ter o que a gente chama de sarcopenia relacionada à idade. Né? Ele vai ter uma perda de massa muscular, de força muscular, de performance muscular pela idade. Né? Então, é uma Sim. outra coisa que está atenta na ingestão proteica desse indivíduo. E vários fatores podem alterar essa ingestão proteica. Alteração oral, às vezes é um paciente que tem uma prótese frouxa, então a gente precisa ajustar, precisa do atendimento odontológico, de um dentista, para a gente ver como é que está essa dentição, a questão da prótese, né? Às vezes é uma situação até simples de se resolver, né, como a prótese. E eu vou entrar nessa pergunta logo, que é a próxima. E às vezes começam a haver engasgos, começam a haver a diminuição da alimentação, o idoso querendo, né, se distanciar daquele alimento por constrangimento, por não conseguir mastigar direito, não é? E até emagrecendo, desnutrindo, não é verdade? E às vezes é uma atitude tão simples que se a gente tem um olhar mais claro, mais amplo, né? Tem tempo de qualidade com o seu pai e com a sua mãe, você consegue perceber e evitar esse outro passo, que é justamente a pergunta que eu vou te fazer agora. A alimentação integral, industrializada, certo? Muitas vezes eles têm um valor alto, as famílias que o acompanham sempre relatam, Sandra, é caro, a alimentação, né, integral. Tem diferença da artesanal para a integral? Para os idosos que já estão realmente acamados e com sonda, com alimentação de sonda. Me explica aqui, explica para todos, tira essa dúvida. Sim. Antes de entrar nesse ponto, a gente tem que entrar muito no ponto, por exemplo, da paliação. A gente tem que pensar que o idoso com Alzheimer avançado, ele é um idoso em fim de vida. Né? A Isso. literatura, ela não aconselha o uso de alimentação por tubo, seja sonda, seja gastrostomia, no idoso que está com quadro de demência avançada, né? No fim de vida. Sim, Essa alimentação por tubo, ela não vai trazer qualidade de vida para esse indivíduo, ela não vai trazer, aumentar o tempo de vida desse indivíduo. Na verdade, ela só vai trazer mais malefícios. Né? Então, a gente tem que pensar qual é a fase de vida que o meu paciente se encontra. Tem indicação de uma alimentação enteral? Tem uma alimentação, tem indicação de uma alimentação por sonda nasoenteral? A sonda isso. nasoenteral ser implantada quando esse indivíduo ele vai ficar de média de 4 a 6 semanas com essa alimentação. Se esse indivíduo ele não tem uma perspectiva de retorno para uma via oral, a gastrostomia ela deve ser indicada. Né? Não é que a Certo. gastrostomia tem riscos, vão ter riscos também, mas ela é muito mais confortável para o indivíduo. Né? Muitas vezes a gente tem que manter o indivíduo idoso contido, porque ele, às vezes ele é consciente, algo orientado, ele puxa a sonda. Né? Mas a É gente verdade, Thales. Só te interrompendo rapidinho, só para dar um exemplo, porque com meu sogro aconteceu isso, certo? Então, a gente tinha que fazer realmente muitas aspirações, ele engasgava bastante, então era uma secreção que não cessava. E uma das vezes, em uma das ocorrências, né, das idas nossas ao hospital, foi passado realmente a sonda nasal, né? E ele passou um período com ela, mas ele estava inquieto com aquilo. De fato, eles ficam tentando tirar. E como ele realmente ele ainda tinha uma, vamos dizer, uma projeção grande pela frente, o geriatra dele, né, e o neuro decidiram realmente colocar a gastro para isso, ficar mais confortável e não correr o risco, né? Porque é um risco se ele puxa. isso, essa sonda pode migrar nesse puxar. A pessoa que às vezes não tem uma noção realmente da alimentação enteral, existe uma marcação na ponta dessa sonda, então essa marcação ela precisa ser revista. Isso. Será se está realmente na marcação? A marcação não está? Será se ela migrou? Se ela, né? Então, às vezes ela migra, ela pode ir para um trato respiratório. Então, realmente, a sonda nasoenteral, ela é indicada nesse período de 4 a 6 semanas.
Obviamente, se é um paciente que por algum momento ele teve uma queda do estado geral, um quadro infeccioso, que na verdade não, ele tem um quadro de demência, mas não é a demência em si que está levando àquela queda do estado geral. Pode ser um quadro de infecção urinária, onde é muito presente nos idosos, pode ser um quadro de infecção Isso. respiratória, muitas vezes por broncoaspirar a própria saliva, né, uma pneumonia aspirativa. Então, rebaixou aquele estado geral, né, tá 5, 7 dias sem alimentação, com baixa aceitação, passar uma sonda nesse momento para nutrir, depois a gente voltar para essa alimentação oral, e isso a gente pode realizar. Isso. Pegar um paciente de 90 anos, e já numa fase avançada do Alzheimer, já no fim de vida, passar uma sonda nas Isso. entradas, uma melhora da qualidade de vida ou aumentar a expectativa de vida, a gente não vai. Não vai. Vai E aí, invadir muito, é agressivo. exatamente. E aí, voltando para o início da pergunta, né, a gente primeiro exatamente tem que triar esse paciente, ver se realmente é esse. Isso. Talvez a gente pensar nesse indivíduo mais avançado, uma alimentação oral de conforto, com a consistência adequada, definida, a orientação do fonoaudiólogo, né? O nutricionista vai prescrever uma alimentação adequada, de acordo com a consistência definida pelo fono, suplementar esse paciente, um suplemento nutricional calórico, proteico, para que a gente possa ofertar as necessidades nutricionais adequadas desse indivíduo, mas não obrigatoriamente partir para uma nutrição integral. Obviamente, em Sim. alguns casos, a gente precisa fazer, às vezes, uma gastrostomia nesse indivíduo, porque algumas medicações precisam ser administradas. E, às vezes, esse Certo. indivíduo não realiza essas administrações de medicações por via oral. Então, muitas vezes, a literatura até recomenda, por exemplo, manter uma gastrostomia para medicação, para hidratação, né? Mas manter a via oral daquele paciente, uma alimentação oral do conforto. E aí, obviamente, esse paciente já está com suporte enteral por sonda, né, por uma gastrostomia, uma jejunostomia, uma sonda naso-jejunal. Então, a gente vai fazer o quê? Dieta artificial ou dieta artesanal? Né? Isso. A literatura ela recomenda que a dieta artificial ela deve ser a mais indicada. Né? A dieta Certo. diz que ela é quimicamente definida. A gente sabe quanto a gente está ofertando realmente de macronutrientes, calorias, carboidratos, proteínas, gorduras e micronutrientes como vitaminas e minerais. A gente consegue definir quanto a gente realmente está ofertando para aquele paciente ao longo do dia. É uma dieta que tem uma osmolaridade adequada, né? É uma dieta que tem um pH adequado, é uma dieta que tem uma consistência adequada. Ela foi feita exatamente para passar por um tubo, seja uma sonda, seja uma gastrostomia. Né? Quando a gente pensa na dieta artesanal, ela é uma dieta que a gente diz que ela não é quimicamente definida. Por mais que a gente calcule, por mais que a gente module, que é o que a gente chama desses suplementos de carboidrato, como a maltodextrina, como a Isso. albumina, um whey protein, por mais que a gente faça essas modulações, a gente tem perdas. A gente tem perdas no processo de liquidificação, a gente tem perdas no processo de peneirar, porque a gente precisa deixar uma consistência mais fluida para não obstruir esse dispositivo. Né? E quando a gente Sim. vai por ela diz, pacientes com sonda nasoenteral não têm indicação de dieta artesanal. Né? O risco de obstrução é grande. Pacientes com jejunostomia, onde esse dispositivo ele é colocado através do abdômen diretamente no intestino, no jejum, também não tem indicação de dieta artesanal, porque são dietas que têm uma osmolaridade maior, têm uma quantidade maior de solutos. Então, o paciente ele pode vir apresentar uma diarreia, por exemplo, quando a gente coloca um Sim. alimento osmolar no intestino. Quando a gente fala de uma gastrostomia, a literatura diz que pode ser realizada uma dieta mista, ou seja, é aquela dieta onde a gente vai ter uma parte de artesanal e uma parte Uma artificial. parte. Através, por exemplo, Entendi. a gente pode fazer 3 horários artesanal, 3 horários industrializada. Né? Quando a gente pega um paciente desnutrido, não tem indicação de artesanal. Quando a gente pega um paciente com uma ferida, uma lesão por pressão, não tem indicação de artesanal. A gente não vai conseguir recuperar o estado nutricional desse indivíduo, a gente não vai conseguir cicatrizar essa lesão por pressão através de uma dieta artesanal. Por mais que a gente calcule como uma Entendi. a gente não pode garantir que aquilo que está sendo ofertado tem realmente a quantidade de calorias e proteínas que a gente está ofertando. E aí, Existe risco, Thales, de infecção também pela sonda? sim, é uma outra questão, né? A contaminação microbiológica. Quanto mais manipulada, maior o risco de contaminação. Né? As Hum, dietas artificiais em pó que precisam ser diluídas em água.
tem um risco também microbiológico porque ela é mais manipulada. Dietas de sistema aberto já tem um risco microbiológico menor do que uma dieta em pó. E o sistema fechado, o risco microbiológico não existe, é praticamente mínimo. Quando a gente vai para uma dieta, o risco entre essas três que eu citei, pó, sistema aberto e o sistema fechado, o que é o sistema aberto? O sistema aberto é aquela dieta de Tetra Pak, longa vida, né? Uma dieta de caixa, onde pode ser de 1 litro, pode ser de 200 ml, 250. Sistema fechado é aquela dieta de bolsa, né? Onde a Eu gente sei não qual é. conecta direto a um equipo e ao paciente ou a Já uma. o paciente. Então, não tem uma manipulação. Obviamente, a gente pode ter riscos, né, de contaminação também. Por exemplo, se a gente não tem uma higiene correta desses dispositivos, de um equipo, de uma sonda, óbvio. Né, mas a gente minimiza o risco de contaminação microbiológica. Quando a gente vai para uma dieta artesanal, a gente tem alimentos naturais que a gente precisa sanitizar. A gente tem um indivíduo que prepara, a gente tem um utensílio que corta, a gente tem um liquidificador que liquidifica, uma peneira que peneira. Como é que está a higiene desses utensílios? É. Como é que das mãos de quem prepara? Como é que está a higiene do ambiente que é preparado? Toda casa tem indicação de preparar uma dieta artesanal? Não, infelizmente, a gente sabe que tem muitas situações de insalubridade, muitas vezes daquele Sim, financeira, que é um outro fator importante na questão da questão, né? Obviamente, uma dieta artificial, industrializada, a dieta artificial ela vai trazer muito mais benefícios do que uma dieta artesanal. Só que, claro, entendi. entre a gente nutrir aquele indivíduo que não tem condições de custear uma dieta, a gente, obviamente, vai nutrir com dieta artesanal. Né? E Aqui a no gente não. caso, o ideal seria, para quem realmente não tem a condição, separar, né? Separar tudo que for do idoso. Como você falou, como é que está o liquidificador, como é que vai estar a peneira, de realmente ser algo esterilizado e separado para aquele paciente e a casa não fazer uso disso. Exatamente. Aquele uso daqueles utensílios eles tem que ser específico daquele idoso. Né? Só que Isso. quando numa dieta artesanal, a gente pensa em alimentos. E a gente sabe como é que está o preço dos alimentos. Então, muitas vezes, o custo relativo da dieta artesanal, se a gente talvez for para a ponta do lápis, talvez não seja tão inferior a uma dieta artificial. Dependendo da dieta, Entendi. da necessidade que o paciente necessita de caloria e proteína, do volume de dieta que ele precisa, talvez a dieta artificial seja até mais barata do que uma dieta artesanal. Né? Hoje a gente tem dietas industrializadas, hipercalóricas, com teor de proteína, que dependendo do volume a gente consegue ajustar uma quantidade de proteína, custando o litro a 17, 18, 19 reais. Hum. Onde a gente consegue, às vezes, muitas vezes, dependendo do estado nutricional desse indivíduo, com 1 litro de dieta a gente consegue nutri-lo por o dia inteiro. Hoje, com 19 reais, a gente nem almoça. Né? É Então, verdade. É uma relativo, verdade. relativo dessa dieta artesanal, muitas vezes Tem que é, é, realmente botar na balança, realmente para a ponta do lápis, para entender o que compensa. Porque às vezes também você está querendo diminuir o seu custo e você põe em risco, não exatamente. é? Assim, será, é um custo-benefício. Será se realmente esse custo vai me trazer um benefício? Né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui para ti, Thales. Tem algumas perguntas. Eu já vou iniciar aqui. Se pode regredir o paciente que passou um período com sonda? Se ele tem como regredir e voltar a deglutir, tem como, Thales? Tem alguns casos. Né? Então, como eu falei, por exemplo, se o idoso, ele, às vezes, ele tem uma queda do estado geral por um processo infeccioso, aquele indivíduo, né? Então, a gente consegue, à medida que aquele quadro e aquele idoso melhora o seu estado geral, onde a gente pode reintroduzir para que Sim. esse indivíduo ele possa ter uma alimentação oral, ele precisa estar consciente, ele precisa estar bem acordado. Né? A gente não vai alimentar um paciente pela via oral sonolento, o risco de broncoaspirar é muito grande. Mas se a gente Isso. vai debelando aquele quadro infeccioso, o idoso ele melhora o seu estado geral, a gente pode ir reintroduzindo essa via oral, e à medida que a gente vai observando essa aceitação dessa via oral, a gente vai desmamando essa terapia interal por sonda. Né? Eu tenho pacientes Então é possível, né?
Eu tenho casos de pacientes, por exemplo, uma paciente recente que chegou para mim, um pós-Covid, uma paciente idosa de mais de anos, diabética, veio para a gente com uma sonda nasointeral, né? E com a terapia, com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, a gente veio conseguindo desmamar essa sonda e na semana passada a gente sacou 100% dessa sonda. Hoje essa paciente ela faz uma alimentação via oral assistida de consistência pastosa, líquidos específicos, Bom, suplementando 2 a 3 vezes ao dia com suplemento hiperproteico, e a gente conseguiu aí recuperar essa funcionalidade dessa paciente, porque a função isso, é essa, a gente tentar dar uma melhor qualidade de vida a esse indivíduo e reabilitá-lo sempre que possível. Então tem casos que a gente vai conseguir reabilitar, tem casos que infelizmente a gente não vai conseguir, pelo, pelo, entendi. pelo, pelo, pelo quadro clínico do indivíduo, do paciente. Acredito que dependendo do grau, né? Em grau de Do demência, Alzheimer, de demência, que o idoso estiver, eu acho que diz muito se ele vai conseguir retornar ou não. Não é isso? eu já Mas tive um você caso, por exemplo. falou sobre a terapia, sobre a fono, sobre essa equipe. Aí deixa eu te perguntar sobre essa terapia nutricional na demência. Você trabalha diretamente com a equipe multidisciplinar, Sim. né? Então me fala um pouco da importância, fala pra gente um pouco da importância dessa equipe na vida e na saúde desse idoso e como é a tua relação com eles, né? Como é que vocês funcionam, né, nesse movimento na casa do idoso que está acamado. Isso. Na verdade, a gente fala muito na multidisciplinaridade, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar um pouco na interdisciplinaridade. Ainda é muito difícil a gente ter essa conduta interdisciplinar, né? Hoje, a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai ter o médico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, dependendo da indicação ou não para esse indivíduo, enfim, a psicologia. Mas muitas vezes esses profissionais eles trabalham de forma separada, né? Cada um atua na sua prática, cada um faz a sua intervenção, mas não se conversam entre si. E aí é um grande. Entendi. Então, em alguns casos, a gente consegue ter essa interdisciplinaridade, né? A gente consegue conversar, como por exemplo essa paciente especificamente, né? Nesse caso, um filho muito grande com a fonoaudióloga, junto com a família, né? Era um interesse da família de tentar reabilitar esse paciente, de tentar retirar essa sonda, obviamente com a indicação. E aí, um trabalho conjunto, junto com a fono, a gente conseguiu, né? Então, é importante esse trabalho conjunto. É importante para que a família, inclusive, sinta uma confiança de quem está assistindo aquele paciente, né? Eu acho que quando a gente chega um profissional diz uma coisa, chega outro profissional diz outra, totalmente diferente do que aquele profissional anterior falou, né? Então, confunde a cabeça da família. Então, a gente precisa tentar conversar, falar a mesma língua. Entra, por exemplo, Isso. atrás, voltando um pouquinho, a questão da alimentação por tubo no paciente com demência avançada. Quando a gente vai pensar na família, né, a família vai dizer, eu vou matar meu paciente de fome, eu vou matar meu familiar de fome, né? Então, precisa ter essa equipe interdisciplinar se conversando para, inclusive, ter um poder de convencimento junto ao familiar. Mostrar que aquela terapia, que aquela indicação é a mais adequada para o paciente naquele momento, né? Então, a gente precisa Sim, realmente de domicílio, a gente tem muito essa multidisciplinaridade, mas ainda falta, a gente consegue, em alguns casos, ter sim essa interdisciplinaridade, mas precisa não só isso em home care, mas a gente percebe também muito em hospital, né? É, sim. é a correria do dia a dia, é o número grande de pacientes, muitas vezes, para o número pequeno de profissionais, né? É a falta de comunicação, a falta de uma reunião clínica, de discutir um caso mais específico, né? Então, ainda falta muito essa interdisciplinaridade, né? A E gente tem como hoje essa junção faz uma diferença, não é? muito. Porque essa equipe, quando se une em um propósito, consegue realmente trazer clareza para aquele filho que não entende tão bem do assunto, que não está tão inteirado, certo? Então, quando a gente entende do assunto, quando a gente tem essa compreensão, tem essa clareza, a aceitação fica mais fácil, né? A decisão é mais assertiva. Então, Exatamente. e o benefício do paciente, né, no caso do idoso, é muito maior. Ele só tem a ganhar.
é o meu paciente. Então, a gente precisa conversar entre si para trazer a melhor conduta para aquele indivíduo, né, naquela sua fase de doença. Né? É. Então, Porque existem momentos na vida que existem intervenções, né, em fases que não são viáveis, né? sim, Então, houve uma das vezes que meu sogro foi para a UTI e passou uns 15 dias internado e o médico chamou a família que queria fazer a tráqueo. E ele já não andava mais, certo? Ele já não tinha mobilidade, ele era um cara cheio de vida, ele amava viver. Ele cantava e a única liberdade que ainda restou para aquele homem era a fala, era a comunicação, certo? E aí, não só eu, como a família, a gente se negou a tirar, sabe? A comunicação, o único meio de comunicação dele, de liberdade dele, onde ele tinha lucidez, apesar de estar acamado, ele tinha lucidez. Então conversamos e fizemos uma reunião com aquele médico e se bateu o martelo de que a gente não ia fazer a tráqueo, a gente ia investir realmente numa profissional, uma fono, nessa equipe, certo? Para realmente trazer ele para casa e ele conseguir se alimentar e ele conseguir realmente falar novamente e ele conseguiu. na autonomia, na beneficência, não maleficência e na justiça. Se o idoso ele tem uma autonomia e ele consegue responder por si, a gente tem que respeitar a autonomia desse indivíduo. Se esse idoso Isso, vai responder por si, ele vai ter um tutor, onde pode ser um familiar, onde pode ser um cuidador, né? E aquela pessoa vai isso, responder por aquele idoso, sempre pensando no que é que aquele idoso ele queria para si, né? Queria isso, essa forma de invasão, será se ele queria essa forma de tratamento? Então a gente precisa pensar nessa autonomia. Na beneficência, a gente tem que pensar em trazer o benefício para aquele indivíduo. A não maleficência, ou seja, não causar danos. Será se passar uma sonda nesse paciente não vai causar danos a esse paciente? Será se confeccionar uma tráqueo não vai causar danos a esse paciente? E a justiça. Né? Então, assim, são 4 pontos que a gente precisa pensar muito para todos os indivíduos idosos. Não só é pensando no indivíduo verdade. com um quadro de demência, com um Parkinson, o indivíduo idoso como um todo. Ele vai. É o que a gente espera daqui a alguns anos. Talvez essa estimativa para 2040 não seja tanto, porque a gente vem passando por uma pandemia onde Isso, tem tido uma perda de idosos inúmeras. Então, talvez a expectativa de vida, que era para 80 e poucos, 84 anos para 2040, talvez seja menor. Mas a gente tem que isso. pensar que a população ela vem envelhecendo. Né? Então a gente precisa realmente pensar nisso, nessa beneficência, nessa não maleficência, nessa justiça, para o indivíduo idoso como um todo. Exatamente. Ele vai passar por um. Conhecer, né? Conhecer de fato o idoso para poder, nesse momento onde ele não responde mais por ele, você conseguir realmente dar a dignidade e o respeito que ele precisa. Tomar atitudes que ele tomaria, Isso. não é verdade? Me responde uma coisa, Thales. Qual é a maior dificuldade, que é uma das perguntas que Gina está aqui fazendo, que você encontra com relação aos filhos? São muitas. São muitas. Quando a gente pensa, por exemplo, no paciente de via oral, é aquela questão de muitas vezes querer dar tudo ao pai. Né? Ah, porque meu pai já está no final de vida, então a gente dá o que ele quer. Em partes, sim, né? Mas a gente também não pode pensar que esse idoso ele vai isso, é um idoso diabético, é um idoso com DPLC, é um idoso que pode estar com excesso de peso, né? Fisiologicamente, um aumento de massa gorda, uma redução de massa muscular. Então, esse idoso vai comer tudo, um excesso de caloria. Então, muitas vezes a gente tem esse problema da gente prescrever um plano alimentar para aquele indivíduo, calculado, pensado, né? Calculado em calorias, em proteínas, e que muitas vezes não é seguido. Né? Não é seguido porque a família muitas vezes não concorda, a família acha que tá matando o paciente de fome, que tem que comer o que ele consumia antes. Né? Então, tem essa dificuldade. Né? Uma outra dificuldade muito grande é a questão da alimentação por tubo. Né? Sim, É, e muitas vezes, por exemplo, a gente calcula um volume de dieta pensando
no estado nutricional naquele momento do indivíduo. Né? É um indivíduo, muitas vezes, que tem um excesso de peso. Se a gente for pensar no indivíduo idoso já numa fase mais avançada, numa alimentação por tubo, a gente raramente vai pegar ele desnutrido. Raramente. Entendi. A gente vai ter casos. A gente tem, por exemplo, casos de pacientes na nossa instituição que tem quadros de desnutrição por qual motivo? Não foi visualizada aquele distúrbio cognitivo leve, não foi visualizada a demência inicial, não foi visualizada uma demência moderada, ou se foi visualizada, não teve uma intervenção. O paciente foi diminuindo a ingestão alimentar, foi desnutrindo, 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 e chega um momento que está num quadro de desnutrição grave, com uma perda grave de massa muscular. E aí, nessa fase, passa uma sonda. A gente vai recuperar o estado nutricional? Muitas vezes não, porque ele já está num quadro de desnutrição tão grave que a gente raramente vai conseguir recuperar o estado nutricional desse indivíduo. E aí, às vezes, é o contrário. Né? A gente tem o excesso de peso e a gente calcula uma quantidade calórica, proteica, pensando em evitar esse ganho de peso. É um indivíduo acamado, restrito ao leito, onde o gasto energético é baixo. Então, a gente calcula um volume de dieta enteral e, às vezes, a família acha que aquele volume é pouco. Não, papai vai sentir fome, papai está com fome. Né? Às vezes, papai é consciente e pede comida. Na verdade, papai pode Sim, não está sendo nutrido por alimentação integral, onde está sendo atingida toda a meta calórica e proteica necessária. O que ele tem é uma vontade de comer, é uma vontade de beber água. Então a gente tem muitos esses entraves, às vezes, com a questão da família, né? Da questão da via oral, de não querer ofertar aquilo que a gente planeja, né? De fugir do planejamento na grande maioria das vezes, a questão da dieta artificial, de achar a quantidade que está sendo ofertada está aquém do que ele acha realmente que deve ser. Às vezes a questão da família querer um suporte enteral por sonda, às vezes no quadro sim, tem mais indicação. Já teve casos, por exemplo, de paciente, uma paciente minha, por exemplo, uma paciente DRC, né, de uma doença renal crônica, em hemodiálise. A paciente ela vinha tendo uns quadros de infecção urinária de repetição, um quadro de demência, né, e aí rebaixou o estado geral. Só que a paciente a gente já tinha que observar que ela já estava no final de vida. Foi passada a sonda nessa paciente num dia, numa tarde, um final de tarde. Durante a madrugada a paciente veio a óbito. nossa. Essa E foi sonda invadida, assim, foi iatrogênica, né? é, Tem essas questões. Às vezes a tem família essas ela questões. conduta onde aquela conduta não é o melhor para o paciente. E aí é onde os profissionais eles precisam conversar entre si, chegar a um denominador comum, mais adequado para o indivíduo, para que a gente possa ter um poder de convencimento junto à família. Não adianta um profissional falar A, o outro falar B, o outro falar C e a família querer D. Né? Então a gente Porque às vezes existem duas situações. Uma do filho ou a filha não está confiando naquele profissional, e eu sempre digo, você tem que estar com um profissional aliados, sabe, de mãos dadas, em prol daquele idoso, confiar e deixar que esse profissional trabalhe. E um outro ponto que eu trago aqui, diante de tudo que você disse, é que o emocional do filho, sabe, fica muito abalado. É o amor egoísta, entende? Que quer aquele pai, que quer aquela mãe ali, e às vezes a gente acha, eu vou fazer de tudo, eu vou lutar até o final, mas a gente precisa lutar com respeito. exatamente, Compreende? A gente precisa chegar nesse nível de entendimento de quando parar, do exatamente, que o outro gostaria, até que ponto, né, esse meu amor tem que ir, esse meu querer, esse ente querido aqui, né, eu quero muito ele aqui, até que ponto, a razão né? é que o emocional chega no racional, né? Exatamente, Então ele tem que falar mais forte. Né? Então a gente precisa. exatamente. Então tem que trabalhar o emocional de fato dos filhos, certo? Porque existem momentos melindrosos de decisões difíceis como essa, que não é fácil, que o coração pede para você botar uma máquina ali para segurar mais um pouco. Com que qualidade? Será que seu Exatamente. pai e sua mãe ele está ali ainda, sabe? Será que ele merece aquele sofrimento e aquela invasão? Era se ele queria estar ali, né? Compreende? Então, às vezes, libertar realmente nesse momento vai ser o maior ato de amor que você vai ter pelo seu pai e pela sua mãe. Vendo que é como você falou, né, uma paciente que já estava numa fase terminal,
de não agredir aquele corpo mais. Exatamente. De trazer, é um momento de acolhimento, Exatamente. Exatamente. entende? É um momento de acolhimento e não de desrespeito mais. Não é verdade? Então é bem isso, de fato. Eu trago para você agora para a gente finalizar, mas antes dessa pergunta de finalização, deixa eu fazer duas perguntas aqui da minha caixinha, que eu ainda não terminei, que fizeram durante, até eu fiquei curiosa. Se não, se é mito ou se é verdade que quem tem Alzheimer, quem tem algum tipo de demência, certo? Ou labirintite, não pode ingerir café. Na verdade, os indivíduos que têm labirintite, a gente evita produtos que contenham cafeína, né? Sim, Pensa no indivíduo, né, que não tem um quadro de labirintite tão grave, porque geralmente vai ser um indivíduo que ele, muitas vezes ele pode já até estar num quadro de imobilidade, um indivíduo mais restrito. Né? Então, acho que talvez satisfazer um pouco, com pequenas quantidades, não vai trazer nenhum prejuízo ao não vai paciente. trazer nenhum prejuízo não, né? Um pouquinho, com equilíbrio pode, né, Thales? Tem que pensar exatamente nessa questão. A gente não, nem tanto, nem tão pouco. Né? A gente tem que pensar nesse idoso que ele já está realmente, e a gente tem que tentar dar essa qualidade de vida. Né? Dar aquilo que ele quer consumir. Obviamente, com certas moderações, dependendo de cada caso a caso. Né? Então, se a gente pega um Certo. idoso com apetite, não vou dar café para esse idoso por causa da cafeína, né? Então, a gente pensa talvez num café descafeinado, né? Sim, Tentar ofertar para esse indivíduo, nem que seja um pouco, para ele saciar aquela vontade, aquele desejo. Né? Então, a gente não vai certo. ir daquele indivíduo que já está numa fase onde muitas vezes ele se sente inútil. Né? O idoso, à medida que vai envelhecendo, ele vai se sentindo inútil. Né? Então, a gente precisa trabalhar esse psicológico desse indivíduo. Né? Com Então, certeza. é essa questão, nem tanto nem tão pouco. Né? É, Mas, um ponto de equilíbrio. Agora sim, me fala, alimento que acelera o Alzheimer existe? não que acelera, né? Mas, como eu havia falado lá no começo, a nossa alimentação ocidentalizada, ela pode ser um fator de risco para a demência, para o Alzheimer. Né? Porque Hum, uma alimentação que aumenta a nossa inflamação, aumenta o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, a gente pode estar danificando essas nossas células nervosas. Né? Então, não entendi. que vá acelerar, mas, como eu tenho falado, a nutrição ela pode ser uma mudança, um fator, né, para uma mudança de estilo de vida, evitando aí o avanço dessa demência. Né? Mas não que causar. Não que eu sou uma pessoa que consome alimentos ocidentalizados, alimentos ricos em sódio, gordura saturada, açúcares refinados, e eu vá ter Alzheimer. Não, eu posso não ter, porque é uma doença multifatorial. Eu tenho um cunho genético, eu tenho um cunho ambiental. Né? Uhum. Obviamente, a gente tem alimentos que a gente tem que minimizar o consumo, né? Para que a gente possa pensar lá na frente. Como é que a gente quer chegar quando estivermos velhos, quando estivermos idosos. Exato. É com essa pergunta aqui que eu vou fechando hoje, tá? É sobre o idoso do futuro mesmo, sobre o que queremos e qual a reflexão que você pode deixar, o conselho diante de tudo que você vive. Você é um cara que vive, atua ali, um profissional de home care, né? Então, assim, você tá cara a cara com aquele idoso e suas necessidades, né? Isso. Então a velhice ela faz parte da tua vida, do teu contexto e me fala para todos os filhos que estão aqui assistindo, né? A gente tem que Sobre esse pensar idoso no futuro. Qual o conselho que você deixa e orientação como profissional mesmo? isso. A gente tem que pensar que se a gente quer envelhecer com saúde, a gente tem que pensar desde hoje. A partir de que idade a gente começa a envelhecer? Depende. Se a gente vai pensar para o nosso sistema auditivo e paladar, olfato, a partir dos 60 anos a gente já começa a ter a perda dessas papilas gustativas, a gente já começa a ter um Hum, olfato da audição. Quando a gente pensa na questão muscular, na questão óssea, a partir dos 30, 35 anos. Então a gente começa a ah, envelhecer a 30 anos. É a partir dessa idade que a gente começa a ter uma perda de massa óssea,
uma perda de massa muscular. E se a gente não tem uma intervenção adequada, nutricional, se a gente não realiza atividade física, principalmente atividades de resistência, onde a gente auxilie a hipertrofia muscular, para que a gente pense numa reserva muscular para o futuro. Fisiologicamente, a gente vai ter uma perda de massa muscular, uma perda de função, de performance, de força. Isso está relacionado à idade. À medida que a gente envelhece, a gente tende a reduzir massa muscular e aumentar a massa gorda. Só que se a gente pensa que a gente hoje tem uma reserva muscular maior, a nossa perda vai ser menor. Se eu já tenho uma Sim. reserva baixa hoje, o que é que eu vou perder do que eu já tenho baixo? Então, como é que eu vou chegar nesse envelhecimento mais lá na frente? Então, a gente tem que pensar desde hoje. Ah, eu estou com 40 anos, já passei dos 30, não vou pensar. A gente tem que pensar desde agora, independente da idade. Estou com 60, então vamos começar agora a partir dos 60. Né? Sempre Vamos, é tempo de começar, não vamos caminhar, é? vamos fazer uma atividade física, mesmo naquele idoso, no domicílio, que já tem uma mobilidade mais reduzida, ele precisa ter essa mobilidade. Nem que seja com fisioterapia passiva, onde o fisioterapeuta ele vai mobilizar o membro para aquele indivíduo. Então a gente tem que pensar que essa perda de massa muscular, essa sarcopenia, ela vai trazer malefícios lá para frente. A gente não pode pensar na musculatura apenas como musculatura de membros. A gente tem que pensar que o diafragma é um músculo e que eu preciso fazer essa troca gasósa, ter uma perda de massa muscular, eu vou ter uma dificuldade respiratória lá na frente. Né? A gente tem que pensar que o músculo da orofaringe é um músculo e eu preciso fortalecer essa musculatura. Eu fortaleço a partir de exercícios, a partir da ingestão proteica mais elevada. Né? Então a gente tem que pensar nesse idoso do futuro desde hoje. Né? Desde hoje, com certeza. Então, filhos, se cuidem, se amem, não é? Não é só cuidar do idoso e da idosa que você tem em casa, mas é cuidar de si e pensar no futuro, no seu futuro, não Então, é? Que vem para todos nós. O idoso do futuro sou eu, é o Thales, é você que está aí nos assistindo. Faça uma escolha, tome uma decisão hoje de mudar a sua vida, não é? De ter qualidade de vida e de se preparar desde já. Independente da sua idade, se tem 30, se tem 40, se tem 50, sempre é tempo para você iniciar o seu autocuidado, uma não é mudança de estilo, verdade? tem que A pensar exatamente. mudança de estilo de vida, ela é sempre bem-vinda e o seu futuro ele depende dela. E é um fator De modificado. como e como você vai estar lá na frente, depende exatamente da decisão de hoje. Tá? Se eu vou pensar que eu tenho um gene, né, para o Alzheimer, esse fator ele não é modificável. Mas se eu tenho a parte do estilo de vida que é modificável, por que eu não posso modificar essa parte modificável, já que eu tenho uma parte que não é modificável? Então, talvez a gente Exatamente. essa doença com essas mudanças de estilos de vida. A gente tem que pensar que a musculatura é uma poupança, né? Uma poupança para o futuro. Exatamente. É fazer a nossa parte, não é? Independente da nossa genética. Então, Exato. todos os filhos façam a parte de vocês, cuidem-se, né? Se amem, se respeitem, de fato, e comece a mudança de vida hoje. Carlos, foi muito bom ter você aqui, E agradeço. certo? Espero ter você mais vezes, porque o assunto é amplo, é rico demais e é um assunto que eu sempre tenho dúvidas, porque sempre os meus pacientes trazem, né? Todas as filhas e filhos que eu acompanho sempre trazem esses dilemas da nutrição. Então, mais na frente a gente volta para falar um pouco mais desse idoso do futuro e da qualidade de vida, né, para desses filhos, porque eles precisam realmente, a gente precisa estar bem, né, para cuidar. Eu não Também. consigo cuidar do meu próximo se eu não estou bem comigo, certo? Exato. Mas foram dicas excelentes. Eu acho que você conseguiu responder a praticamente todo mundo e todas as perguntas, né? Se tiver dúvida, gente, pode deixar aí. Deixa eu dar uma olhada para a gente tentar responder. Mas acredito que foi isso, que você conseguiu responder as dúvidas todas que apareceram por aqui, tá certo? Gente, não esquece, a live vai ficar salva. Se você conhece um filho,
uma filha que vai se beneficiar com esse conteúdo de nutrição super rico, um filho que tem um pai com Alzheimer, uma mãe com demência, não deixa de compartilhar esse conteúdo rico e ajudar outras famílias, tá, a serem mais assertivas com a própria vida e com o cuidado com o seu idoso. Tá? No dia 29, gente, do 5, certo? Às 20 horas eu vou estar fazendo um aulão de perdão, sobre o tema perdão, como o perdão vai te libertar na relação com o teu pai, com a tua mãe, tá certo? Vou trazer um novo olhar para todos os filhos que queiram ter um bom relacionamento com o pai, com a mãe, com a sua família e com você mesmo, tá certo? Então, me acompanha aí, eu vou estar sinalizando durante a semana para que vocês não percam, tá bom? Thales, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo grande no coração e até o nosso próximo encontro, que eu tenho certeza que vão surgir mais dúvidas e que eu vou lhe convidar mais vezes. Tá Obrigado. certo? Tchau, gente, até a próxima.